Livro do Gênesis, irmão, capítulo de número 3. Gênesis capítulo 3, versículo de número 9. Aleluia. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 9. Texto bem conhecido, irmão. Os pregadores, você já ouviu ministrar acerca desta palavra, mas hoje eu gostaria de falar com você sobre esconder-se no Senhor. Escondidos em Deus. Aleluia, Pai. Que esta palavra seja penetrante no nosso coração, Deus. Que o Senhor possa ministrar sobre a nossa vida, nas nossas necessidades. Que tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós no mundo espiritual, que o Senhor possa nos trazer a existência nesse mundo, Deus. Que em nome de Jesus possamos crer no Senhor nesse momento. E possamos, Pai, elevar a Ti, ó Deus, uma vez mais, um louvor sincero e uma adoração sincera ao Senhor. Libera sobre nós tudo que está retido no céu. E que possamos compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, irmão, Gênesis capítulo 3, verso 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? Irmão, pode tomar o seu assento. Quando Moisés está no Monte Sinai, ele está ouvindo Deus relatar os 10 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, quando ele está relatando esta história, quando Moisés está ali naquele monte, ele está vendo o livro de Gênesis. Pensa comigo, irmão. Não havia livro até Moisés escrever os 5 primeiros, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Só que essa história do Gênesis, irmão, acontece quase 4.000 anos antes de Moisés. Essa história, irmão, do Gênesis, ela é atemporal. Porque Adão, ele estava no Éden. Ele não tinha caído ainda no Éden. No Éden, Adão era imortal. Ele não tinha tempo. O tempo cronológico ainda não existia naquela época. Porque o tempo cronológico, ele só vai vir a existir depois da queda. O que é o tempo cronológico? Nascer, viver e morrer. Adão nunca não tinha esse entendimento de vida. Porque Adão era imortal. Ele era uma pessoa que não tinha... Ele tinha princípio de dias porque Deus criou ele, mas ele não tinha fim de dias. Então, quando Moisés está vendo esse fato, ele está vendo a eternidade. E aqui, irmão, está um momento da história onde Moisés ele começa a entender algumas coisas que eles têm passado. Porque Moisés ele está saindo da escravidão do Egito. E Deus falou para ele: ei Moisés, agora você tem que vir para o Sinai para mim te revelar os 5 primeiros livros da Bíblia. Quando Moisés começa a escrever esta história, e ele chega nessa parte, essa parte aqui é um divisor de águas. Por que ela é um divisor de águas? Porque toda manhã Deus falando para Moisés, dizendo: ei Moisés, tinha um camarada que eu conheci, Moisés.
A Bíblia diz que Deus falava com Moisés como fala com um amigo, irmão. Então eu imagino Deus falando assim com Moisés. Ei, Moisés, tinha um cara chamado Adão lá no Éden. Está muito fechado aqui. Tinha um camarada chamado Adão lá no Éden. E esse camarada, nós era amigo com ele. E toda tarde eu descia falar com ele, porque eu gostava dele, eu amava ele. E quando esse cara estava andando comigo, nós dois brilhávamos muito. Os escritos judaicos, irmãos, dizem que quando Adão andava no Éden e os anjos estavam ali, que os anjos se reverenciavam diante de Adão por causa que não sabiam se era Adão andando ou se era o próprio Deus, por causa do brilho. E eu imagino Deus falando com Moisés, daquele cara ali, cara. Mas na intimidade que Adão tinha com Deus, irmão, Deus não precisava se ocultar do Adão. Adão não precisava ficar fazendo um culto, jejum. Adão não precisava ficar fazendo essas coisas, não. Adão estava na presença todo instante. Ele falava, Senhor, Deus estava ali. E Adão, ele não tinha mancha, então ele era santo. Havia uma roupagem nele diferente dessa minha e da sua, que Jesus fala que a traça corrói. Adão tinha vestimentas do céu. Sabe qual é a vestimenta do céu? A vestimenta do céu é luz. A roupa do céu é luz. E eu vou te mostrar na Bíblia hoje. A vestimenta do céu, irmão, é luz. Olha para o foco aí e vê a vestimenta do céu. Isso é a roupa do céu. E quando Adão estava ali, irmão, era extraordinário. Porque a Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse assim: Ei, Adão, sujeitai a terra e dominai. Irmão, sabe o homem que criou os personagens da DC? Superman, Batman. Esse cara, ele é judeu. E um dos personagens que ele criou, que é o Superman, existe um princípio cabalístico nesse personagem que ele tirou da visão judaica. Primeira coisa, esse cara caiu do céu. Segunda coisa, esse cara tinha muito poder. Terceira coisa, ele voava, saía fogo dos seus olhos. E esse cara, ele se baseou em Adão no Éden para criar o Superman. Porque existem histórias que dizem que Adão voava, porque ele não tinha matéria igual eu e você. Adão, irmão, a Bíblia fala que Jesus, certa vez, ele está andando e ele encontra uma árvore seca e ele diz: Ei, você não tem fruto, seca-te. E a Bíblia diz que os discípulos foram e quando eles voltaram, naquela árvore estava seca. E os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: Jesus, vamos ter poder para fazer isso? Ele diz: vocês podem não fazer isso e muito mais, se vocês crerem em mim. Adão, irmão, quando ele plantava uma sementinha no chão, ele dizia: a árvore cresce, e a árvore crescia, porque ele tinha domínio sobre a terra. Existia uma fé dentro do coração dele plena, ele não tinha dúvida. E Jesus disse que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e nós dissermos para o monte, passa daqui para lá, ele vai ter que ir. Adão, irmão, nós conhecemos Deus em parte, ele conhecia o todo. Adão falava com os animais, tanto que ele deu o nome para eles. E a Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo de número 11, que na era messiânica, novamente nós teremos esse mesmo relacionamento com os animais. Então, Adão vivia, irmão, dentro de um equilíbrio extraordinário. Adão, irmão, ele vivia dentro do paraíso que nós igreja hoje desejamos voltar. Ele vivia dentro do paraíso, aonde você e eu queremos ir morar, e ele viveu lá. Se você hoje quer voltar para Jesus, para ir morar no céu, esse cara foi o primeiro habitante de lá. E a Bíblia diz que esse homem que estava lá,
ele era insatisfeito com o reino que ele vivia. Não havia satisfação dentro do coração dele, irmão, porque certa vez ele está dentro desse reino. E a Bíblia diz que ele estava triste. Ele estava triste, irmão, mesmo com toda essa proporção daquilo que ele tinha. E a Bíblia diz que Deus olhou para ele e viu que ele olhava para os animais, e ele viu que os animais tinham uma parceira. Talvez ele olhava para o leão e dizia: o leão tem uma leoa. Olha lá, todo mundo ali, casal. E a Bíblia diz que ele se entristeceu, e Deus viu essa tristeza no coração dele e disse: para mim satisfazer o desejo do coração dele, eu vou criar uma esposa para ele. A Bíblia diz que Deus desceu, pôs Adão para dormir, tirou a costela, fez Eva e disse: agora essa é sua esposa. E Adão ficou feliz e disse: agora sim, esse é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E a alegria dele foi completa. E a gente não sabe aqui tempo, idade, nada, mas que essa história está dentro da palavra. Existem inúmeros segredos nos textos ali. Mas a palavra de Deus, ela vai dando esses relatos, irmão, de como que Adão vivia naquele lugar. E quando Eva, ela é criada, ela tinha um objetivo, irmão, de andar junto com Adão. Então, o mesmo mandamento que Adão recebeu, ela também recebe. E a Bíblia diz que Deus olhou para eles e disse: ó, vocês podem fazer tudo, menos comer do fruto da árvore e do conhecimento. Vocês podem fazer tudo. Pode brincar nos rios, brincar na água, comer todos os frutos. Irmão, você já imaginou se aqui em Guarapuava inteira, nós estamos falando de um reino, Guarapuava inteira é muito menor do que um reino, tivesse uma árvore que você não pudesse comer? Imaginou a extensão dessa cidade? E se tivesse uma árvore que você não pudesse comer, você comeria? Agora nós estamos falando do reino, é muito grande. Mas a Bíblia diz que eles também sentiram essa insatisfação com esse mesmo ambiente onde eles estavam, mesmo sendo perfeito. E a Bíblia diz que essa mulher, ela é coagida pela cobra. Ela é coagida pela serpente com uma mensagem. Olha a mensagem que a serpente diz para ela. Ela olhou para ela e ela produziu dentro do coração dela uma dúvida. E ela disse para a mulher, dizendo assim: vocês não sabem tudo. Irmão, quando eu chego para você e eu digo assim: você não sabe tudo, significa que eu sei de algo que você não sabe. Sabe aquela pessoa que chega de manhã para você e fala: tem um negócio para te contar. Aí você fala: então conta. Você fala: não, depois do almoço eu te conto. Você não fica com aquele coração apertado, dizendo: meu Deus, o que esse cara ia contar, o que essa mulher ia contar, e agora eu estou aqui, vou ficar na dúvida. E você manda mensagem e fala: não, depois te conto. E você fica com aquela ansiedade. Imaginou o coração de Eva ali, a árvore, eles estavam vivendo, irmão, dentro de um reino perfeito, dentro de um reino onde não havia nenhuma mancha, nenhum pecado, não havia. E a cobra chegou para ela e disse assim: vocês não conhecem tudo. Porque aquela árvore lá que Deus falou para vocês, que vai fazer vocês caírem, não, essa árvore vai fazer vocês serem como Deus. Você já imaginou, irmão? Eles olharem para Deus, eles olham para Deus e olham para Ele. Olham para Deus e olham para Ele. E diz assim: a luz de Deus é maior que a nossa. O ser de Deus é muito maior que nós. Então Deus tem acesso a informações que eu não tenho. Deus conhece coisas que eu não sei. E aquilo, irmão, produziu no coração de Eva um desejo de saber o que Deus não sabia e que Ele não compartilhou com eles. E a Bíblia diz, irmão, que essa mulher, ela foi e comeu do fruto. Presta atenção. Deus criou o mal, diz o livro do profeta Isaías. Só que Deus, irmão, Ele tem um domínio dentro dele perfeito.
ele não é desequilibrado, ele não é uma pessoa má, ele tem um domínio perfeito entre o bem e o mal. E ele mesmo diz: eu não posso inocentar o pecador, mas também não posso fazer o sol nascer só sobre o justo. Eu faço o sol nascer sobre o justo e sobre o ímpio também. Então Deus, irmão, dentro dele, ele tem um domínio sobre o bem e sobre o mal. Só que é Deus. Quando a cobra chegou e disse para Eva: ei, você vai ser como Deus, ele estava dizendo que ela também iria conhecer o caminho do mal. Só que dentro do ser humano, nós não temos equilíbrio. Nós não temos equilíbrio espiritual para conseguir trabalhar essas duas coisas. Então nessa época o mal era externo. E a Bíblia diz que Eva foi conduzida por essa oferta, dizendo: ei, vocês serão como ele. E quando ela introduz aquela fruta para dentro, ela ingere ela, a Bíblia diz que ela deu para o seu esposo, e que quando eles olharam para os seus corpos, eles estavam nus. Qual é a roupa do céu? É luz. Eles tinham tanta luz que eles não conseguiam ver a nudez deles. Mas quando eles pecaram, a luz que é a palavra de Deus, olha aqui, a palavra de Deus é luz para os meus caminhos, é lâmpada, ela brilha. Então quando a palavra de Deus ela está introduzida em você, você brilha. Tua face, irmão, presta atenção, irmão, quando você está fazendo jejum, é extraordinária a mudança que você tem na tua face. Quando você está numa campanha de oração, é extraordinária a mudança que você tem no teu olhar. Você vai no espelho, cara, você tem uma coisa diferente agindo em você. Por quê? Porque você está buscando a luz, então você começa a ser transformado por ela. Só que Adão e Eva, eles não tinham a luz em parte como nós, eles tinham todo. E a Bíblia declara que quando Jesus está subindo o Monte Tabor, e ele chamou Pedro, Tiago e João, ele diz assim: ei, Pedro, Tiago e João, fiquem aí, eu vou até um pouquinho mais ali na frente. E a Bíblia diz que ele abre os braços e ele se transfigura. O que é transfigurar-se? Ele vestiu a roupagem do céu para ir falar com dois camaradas lá, chamados Moisés e Elias. Por que ele teve que se vestir dessa roupa? Para poder acessar esse ambiente. Então, presta atenção no que eu estou falando para você. Eu estou contando uma história para me chegar na mensagem. Então a roupa do céu é luz. Quando eles comem do fruto, que é o pecado, eles perdem a luz. E eles olham para eles e dizem: nós estamos nus. Onde está a nossa roupa? Eles não entendiam o que estava acontecendo. Por que eles não entendiam? Porque agora o mal que estava fora deles entrou dentro deles. E o mal não é Satanás, o mal não é os demônios. O mal que estava fora é chamado pecado. E a partir daquele momento, irmão, eles optaram por estar em Deus ou estar fora de Deus. Estar em Deus ou fora de Deus. Eles tinham uma escolha de estar fora do Senhor. Eles poderiam escolher isso, dizer assim: Deus, eu não quero mais te servir. Porque foi isso que Satanás fez, irmão. Quando ele está como anjo no céu, foi essa opção que ele fez. Ele disse: eu não quero mais ser seu servo, eu quero ser como ele. Então a mesma intenção que ele fez para os anjos, ele faz para Adão e Eva. Só que Adão e Eva não eram anjos, eles eram imagem e semelhança de Deus. Era a criatura mais amada que existia em toda a criação. Nem anjos, nem demônios foram feitos à imagem do Senhor. E é Davi que diz: pouco menor fosses feito do que Deus.
Só que Deus olhou essa situação, e Ele estava vendo essa situação. E talvez no coração de Deus Ele acreditava que Adão e Eva iriam rejeitar o fruto. Mas eles não rejeitaram. Só que toda tarde, irmão, Deus descia no Éden para falar com Adão. Imagina o seguinte, irmão. Você fez essa coisa e agora você está nu. Qual é a justificativa que você vai chegar e falar com o homem? Qual é a justificativa que você vai chegar e falar com Deus? Dizendo, Deus, eu tropecei ali e caí com a boca dentro do fruto e mordi sem querer. Certo? Adão bolou um monte de história. E a Bíblia diz que Deus desceu e olhou para Adão e disse assim: aonde você está? Essa pergunta, irmão, ela tem duas vertentes de interpretação. A primeira vertente é a normal. Parece que Adão está escondido numa moita. E Deus chega no Éden e diz assim: ei, Adão, onde que você está, Adão? E Deus está procurando Adão. Mas essa pergunta não é com essa ênfase. Essa pergunta é mais ou menos assim: Adão, o que você fez? Você escolheu, Adão. Aonde você está agora? E a Bíblia diz, irmão, que Adão chegou diante de Deus e disse: Senhor, nós estamos nus. E Deus olha para ele e fala assim: quem disse para você que você estava nu? Você entendeu, irmão? Aonde que Adão está não é um estado da onde no local físico, mas o que ele fez. E aí Deus olha para ele e diz: Adão, quem disse para você? E Adão tenta jogar a culpa na Eva. E a Eva joga a culpa na cobra. Mas não houve um arrependimento. Não houve uma contração dentro de Adão dizendo: eu errei, Senhor. Eu pequei contra ti, só contra ti pequei. Ele tenta jogar a culpa. E a Bíblia diz, irmão, que Deus olhou para ele e disse: Adão, eu criei você, mas a partir de hoje você não pode mais andar comigo. E eu imagino, irmão, uma ferida no coração do Senhor, porque Deus é justo. Você lembra que eu disse para você que Ele não inocenta o culpado? Deus dentro dele tem o bem e tem o mal. E ele olhou para Adão e disse: Deus poderia perdoar Adão? Poderia, mas ele seria injusto com Lúcifer. Porque da mesma forma que Lúcifer foi destituído do céu, assim Adão também veio para a terra. E a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. E ele olhou para Adão e disse: Adão, você não pode mais andar comigo, cara. Eu não posso mais viver do teu lado. A gente não vai mais tomar chazinho da tarde, não, porque você pecou. E se eu vier na glória que eu vinha, eu te mato, porque você está em pecado e eu em santidade. E a Bíblia diz, irmão, que para proteger Adão e Eva, Deus fez roupas para eles. Deus fez uma roupagem de couro para eles. Presta comigo, irmão. Essa roupagem de couro, ela vai ser mostrada para Moisés alguns anos depois. Lá a roupagem do sacerdote era parecida com a roupa que Deus fez para eles. É uma roupa de unhas, de couro. Para quê? Para revestir ele, para ele poder falar com o Senhor novamente. Ele não podia mais se apresentar diante de Deus, porque a roupa dele, irmão, não era luz. Ele tinha pecado. Então Deus fez uma roupagem para ele poder andar de novo na presença. Só que agora ele está caído. E Deus olhou para ele e disse: Adão, nunca mais você vai poder entrar no Éden. Eu vou colocar 2 querubins na porta do Éden, e as espadas flamejantes deles impedirão vocês de acessarem esse lugar. A partir de hoje você vai comer do seu próprio suor. A Eva terá dor de parto e a cobra será rastejada pelo chão. Quando a Bíblia diz isso, irmão,
Ele está falando de uma coisa para nós nesse tempo que nós também vivemos. Aonde nós estamos? Aonde você está? A Bíblia fala, irmão, que Adão se escondeu de Deus. Ele se escondeu do Senhor. Por quê? Porque ele não queria, irmão, revelar a sua obra maligna que ele tinha cometido. E Jesus vai dizer exatamente isso para os fariseus, para os saduceus. Ele vai olhar para eles e diz assim: sabe por que vocês não veem a mim? Porque eu sou luz que revela as trevas que existem dentro de você. Sabe por quê, irmão? Muitas pessoas, elas não querem o Senhor. Todas as pessoas, irmão, sabem que crente é servo de Deus. Todo mundo sabe, irmão, que pessoas que são da igreja são servos de Deus. Mas sabe por que essas pessoas que estão na bebida, que estão nas drogas, que estão no mundão, que estão na prostituição, que estão na mentira, sabe por que elas não querem vir para a igreja? Porque a igreja vai revelar onde elas estão caindo. Elas estão igual a Adão lá, irmão, no Éden. Elas não estão sabendo lidar com o bem e o mal dentro deles. E eles só pendem para o mal. E aí eles estão escondidos de Deus no meio do pecado. E Deus não consegue andar com eles. Deus não está com eles, irmão. Aí você pode perguntar, mas como que essas pessoas fazem o bem? Porque é o bem e o mal que está aqui dentro, irmão. Tem hora que o bem vai ali, parece, sabe quando você põe só a cabecinha para fora assim e volta? Às vezes o bem faz assim: vamos fazer uma boa ação para tal pessoa. Mas aquela pessoa é uma desgraça mesmo, né? Você dá com uma mão e tira com as outras duas, com as pernas e tudo da pessoa. Por quê? Porque você faz o bem com uma mão, mas você questiona com a outra. Porque essas pessoas, elas não têm um bem, irmão, intencional. Dentro do coração delas, elas guerreiam entre o bem e o mal. E elas não têm um equilíbrio. Então o mal, ele sempre se sobressai. O pecado, ele sempre vai gerar a queda. E a Bíblia diz que essas pessoas, elas se escondem de Deus. Porque Deus chega para ela e pergunta: aonde você está? Você já falou de Jesus para muita gente. Você chegou para as pessoas e disse: sim, Jesus ama você e tem uma obra para realizar na sua vida. O que essas pessoas falaram para você, irmão, foram inúmeras desculpas, dizendo assim: ainda não é tempo de eu ir para a igreja. Ela sabe que ela tem que ir, mas ela diz: ainda não é tempo de eu ir para a igreja, eu tenho que curtir minha vida mais um pouquinho. Ela diz assim: ainda não é tempo de eu entrar, mas um dia eu vou ir, até Deus me mudar aqui fora. Deus não vai mudar você lá fora, irmão. Porque lá fora só tem trevas, não tem luz. E é isso que Jesus falava para os fariseus. Ele dizia assim: sabe por que se vocês não veem? Porque se vocês virem as obras das trevas que estão dentro de você, irmão, vão ser reveladas. Sabe por quê, irmão? Com toda a pregação que você escuta aqui, ela te confronta. Porque existem trevas dentro de você, irmão. E quando a palavra de Deus, ela vai de encontro com as trevas, ela vai trazendo luz aonde tem trevas. Então muitas coisas que você não sabia, a palavra de Deus, ela começa a ser liberada sobre você e começa a trazer luz. Só que aí você fica dizendo assim: é o pastor que julga, é o pastor que tem uma palavra muito pesada, mas lá daquela igreja a doutrina... Não, irmão, não é a doutrina, não é o pastor, não é a igreja, é a Bíblia. Se você pegar a Bíblia e você for ler ela, vai ser muito mais pesado do que as palavras que eu libero sobre você. A Bíblia te chama de casa de demônios. É isso que a Bíblia te chama, porque ela diz o seguinte: que todas as vezes que você comete o mesmo pecado, os 7 demônios que saíram de dentro de você voltam para dentro do teu coração. A Bíblia te chama de sepulcro calhado. Então quando a gente vem aqui tentar interpretar a palavra, a gente vai na doçura, irmão. A gente não usa os termos muitas vezes. Mas se você for pegar a Bíblia, irmão, e pegar ela e dizer assim: Deus, eu quero comparar a minha vida com a palavra,
você fica constrangido. Você vai ficar constrangido com o tanto de nojeira que existe dentro de você, com o tanto de trevas que existe dentro do teu coração. E você vai olhar para dentro de você e você vai dizer assim: como que eu mudo, Deus? Pega o livro de Romanos um dia e leia ele de capa a capa. E aí você vai chegar no capítulo 6 e Paulo vai começar a falar sobre a vontade de pecar. Você vai dizer: poxa Deus, eu sou aqui. E aí ele vai olhar para você, vai dizer para você que você está destituído da glória de Deus, que você não tem acesso a Ele. E aí você vai pegar a Bíblia e você vai se analisar. E quando Deus, irmão, escreveu essa palavra para nós, é exatamente para isso. Para quê? Para nós pegarmos a palavra dele e nós pegarmos as trevas que existem dentro de nós e irmos até ela. Sabe por que nós temos que ser confrontados por ela? Porque Jesus diz que somente a palavra pode te limpar. Você pode escutar 1 milhão de louvores, você pode jejuar pelo resto da tua vida, só a palavra te limpa. Em João 15 ele diz: vós já estáis limpos pela minha palavra. Porque é a palavra que confronta, porque é a palavra que vai de encontro contra o mal de Adão que existe dentro de você. Esse desejo que existe de pecado é produzido lá no Éden. E esse desejo de pecado faz você querer se esconder do Senhor. Quanto mais você esconde, mais Deus se distancia e a voz dele vai ficando mais distante, dizendo: aonde você está? Aí você se olha e diz: Deus, eu estou nu, Senhor. Essa palavra, eu estou nu, você pode mudar ela e colocar ali: Deus, minha vida está destruída. Eu perdi muitas pessoas. Você pode colocar ali a palavra, ao invés de você estar nu, você pode colocar tudo aquilo que está acontecendo na tua vida. E por que você está se escondendo de Deus? E você olhar para a sua vida e dizer: Deus, não é tudo aquilo que eu queria. Eu pensei que era de um jeito e agora é de outro. Eu achei que servir ao Senhor era mais fácil. Eu achei que quando eu fosse para a igreja tudo ia dar certo. E agora está dessa forma, Deus, eu não consigo mais. Você pode mudar essa conversa de Adão, irmão, colocar um mal que habita dentro do teu coração nessa conversa. E aí você tentar justificar. E dizer: Deus, sabe por que eu não jejuo, Senhor? Sabe por que eu não busco mais? Sabe por que eu não faço mais? Porque eu estou triste, porque eu estou magoado. É Adão jogando culpa na Eva. É Adão jogando a culpa na Eva, dizendo: oh, foi a Eva que fez eu fazer. E você está dizendo a mesma coisa: Deus, eu não me relaciono mais profundo com o Senhor, porque é meu trabalho, é muito puxado, é pesado, é difícil, eu tenho que cuidar das coisas, então eu não tenho tempo, Senhor. E aí você está jogando a culpa na Eva. Você está jogando a culpa no tempo. Você está jogando a culpa no teu trabalho. Você está jogando a culpa em outras coisas. Mas você está apenas tentando justificar o teu erro porque você está escondido. Você está oculto de Deus. Você está tentando se esconder da obra que Ele tem para realizar na tua vida. Você está escondido do Senhor por causa da presença. A presença que constrange. A atitude que você tem que ter gera medo. A atitude que você tem que ter gera medo. Sabe o que acontece, irmão? Sabe quem escreveu o Salmo 91? Foi Moisés. E sabe por que eu estava falando com Moisés, que escreveu a história do Adão? Porque quando ele escreve esse Salmo 91, ele fala uma coisa sobre estar escondido também. Só que ele, ao contrário de Adão, no Salmo 91, ele diz: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo se abriga na sombra do Onipotente. Tem outra tradução que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra
do Onipotente descansará. Sabe o que ele estava falando aqui? Eu imagino na minha mente que ele está citando Êxodo 34, que é quando ele chega diante de Deus e diz: Deus, quero ver tua glória. Eu imagino ele olhando para Deus e disse assim: eu entendi, Deus, que Adão pecou, mas eu tenho sido teu amigo e eu quero ver tua glória de novo. E diferente de Adão, que estava escondido de Deus por causa do medo, Moisés queria se esconder nele por causa da glória. E a Bíblia diz que esse Moisés que escreveu esse salmo, ele sobe no monte, irmão. Presta atenção. Eu falei que a roupa do céu era luz. E a Bíblia diz que ele está subindo o monte. E ele conhecia a história do cara lá. E ele disse: Deus, eu quero provar desse Éden que o Senhor falou para Adão lá. E Deus olha para ele e diz: Moisés, você é meu amigo, hein, cara? Como eu falava com Adão, assim eu falo com você. Então eu vou te mostrar a minha glória, mas eu vou te mostrar de costa. Se você ver minha face, vai morrer, mas você vai ver, Moisés. E a Bíblia diz que ele colocou Moisés na fenda da rocha. Mas a palavra rocha é montanha. Na fenda da montanha ele pôde entrar e pôde ver o eterno de costa. E a luz desse Deus não matou ele, e os olhos dele contemplaram ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Quando Moisés está descendo no monte, as pessoas se curvavam diante dele, assim como os anjos faziam com Adão lá no Éden. E eles se curvavam diante de Moisés, sabe por quê? Porque havia muita luz no rosto dele. Essa luz que refletia no rosto dele, a Bíblia diz que as pessoas não conseguiam olhar para Moisés. E Moisés, todas as vezes que saía de dentro do Santo dos Santos, ele tinha que pôr um pano sobre o rosto para cobrir a luz, para que as pessoas não ficassem olhando para ele, porque se elas olhassem para ele, eles ficariam cegos. Sabe o que Moisés está falando para nós? Ele está dizendo que tem muita gente, irmão, que está escondido de Deus por causa do pecado, mas tem muita gente que está oculto nele por causa da santidade. Está trazendo de novo, irmão, a luz do céu para a terra. Por isso, aquele que habita no esconderijo, aonde que é o esconderijo? Na fenda da rocha, na sombra do Onipotente, que era a nuvem que estava no deserto, na sombra do Onipotente, ele descansa. Sabe o que Moisés está dizendo? Essas coisas que estão dentro do teu coração são coisas que foram produzidas lá no Éden. Esse mal, essas coisas ruins, essa insatisfação é lá do Éden. Mas se você se voltar para a palavra de novo, vai haver um complemento no teu coração, vai haver um descanso para a tua alma, vai haver uma satisfação na presença de Deus, porque você vai estar oculto no Senhor. Você não vai estar escondido dele. E Deus vai perguntar para você: aonde você está? Aí você vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ele descansa. Aleluia. Porque o Senhor é o meu defensor e o meu protetor. Ele é o meu Deus, e eu confio nele. Eu não confio no homem, eu não confio no braço do homem. Eu confio no Senhor, porque eu estou escondido nele. E Deus me livra dos perigos escondidos e das doenças mortais. E Ele cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. Porque você está escondido nele, irmão. Sabe o que é o teu problema? Que você está se escondendo de Deus, e você não está se escondendo em Deus. Você tem que aprender a se esconder no Senhor, porque nenhuma flecha lançada durante o dia vai te afetar. O teu coração vai estar guardado. E aí ele diz: ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao seu lado e 10.000 ao seu redor, você não sofrerá dano algum. Você olhará e verá como os maus são castigados.
Você fez do Senhor o seu protetor e do Altíssimo o seu defensor. Por isso, nenhum desastre lhe acontecerá e a violência não chegará perto da tua casa, porque você está escondido em Deus. Você precisa se voltar para o Senhor. Só que vai ter muita coisa que esse Deus vai contra as coisas que você tem feito. Vai ter muita coisa que a palavra vai ir contra as trevas que habitam dentro do teu coração. Vai ter muita coisa necessária para você mudar, para essa luz entrar em você. Só que sempre tem o primeiro passo. Adão não quis voltar. Mas o filho dele, chamado Sete, ele olhou para o pai e disse: pai, eu conheço todas as histórias do Éden. Eu quero esse Deus para a minha vida de novo. E a Bíblia diz que Sete invocou o nome do Senhor de novo. Talvez Adão não invocou. Talvez você não invocou ainda. Mas tem alguém ao seu lado, tem alguém da sua família que vai invocar. E ele vai olhar para as pessoas e dizer: eu não quero saber mais do pecado. Quero saber de Deus. Eu não quero mais saber de nada, eu só quero saber de Deus. E aí você vai olhar para o cara e vai dizer: por que você mudou tanto? Você vai dizer: porque eu mudei por causa do Senhor. Porque eu quero o céu, eu não quero mais a terra. Eu não quero mais amigo, eu não curto mais nada. Eu só gosto de Deus. Porque eu fiz de Deus o meu socorro. E eu não quero mais estar escondido dele. Eu quero que ele me conheça pelo meu nome e me diga: ei, tira tuas sandálias, porque o lugar em que tu estás é santo. Irmão, eu quero falar para você e te perguntar nessa noite: qual das duas pessoas você é? Aquele que se esconde de Deus por causa do pecado, ou aquele que se aproxima dele por causa da santidade? Que diz para Deus: Deus, se revela para mim, Senhor. Eu sei que a tua palavra está indo contra todas as atitudes que eu tenho visto, mas mesmo assim eu estou indo, Senhor, para o teu lado. O Senhor está me falando e eu estou corrigindo. Mesmo que eu caia aqui, eu continuo de pé, Senhor. Eu estou pedindo perdão porque o texto de 1 João ainda está válido na minha vida. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, eu estou diante do Pai. Aí eu caio, aí eu falo o que Paulo disse, Deus. Eu esqueço-me das coisas que se passaram e eu prossigo para o alvo, Senhor. Mas às vezes eu dou uma vacilada, eu erro o alvo porque eu estou aprendendo a andar no Senhor ainda. Mas eu caio, mas eu me levanto, Deus. E aí, irmão, quem dessas duas pessoas você é? Você é o cara que prossegue, que é guerreiro, que tem garra nas mãos e diz assim: Deus, eu não vou abrir mão da tua glória. Eu quero ver o Senhor no céu. Nem que seja de costas, na frente da rocha, mas eu quero ver o Senhor. Ou você é aquele que está escondido na moita, dizendo: ei, Deus, foi a Eva, foi o trabalho, foi a circunstância, foi o marido, foi o filho. Quem vai ser você? O que sempre está justificando os erros, ou aquele que está indo, batendo no peito, dizendo: Deus, eu sou errado mesmo, eu sou falho mesmo? Quem é você? Pode aumentar um pouquinho fundo, quer? Senhor meu Deus, gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria de te perguntar nessa noite: quem é você? E se você quiser confessar um pecado hoje, se você quiser confessar diante do Senhor dizendo: Deus, eu sou aquele que está escondido, e você tem desejo dentro do coração de conhecer a Deus, eu quero falar para você, irmão, não tenha medo de ser confrontado pela palavra. E se a palavra mostrar que você está errado, escolha sempre ela. Escolha sempre a Bíblia, mesmo que você se prejudique. Porque quando você confia na palavra, você está fazendo do Senhor o seu braço. Eu sei que é difícil, irmão, algumas escolhas na nossa vida. Amar o próximo, jejuar pelos inimigos, não mentir,
Eu sei que é difícil ter escolhas, irmãos, de pecados que a gente praticou a vida inteira. Eu sei que é difícil. Mas quando Deus chegar diante de você, irmão, e questionar alguma prática ainda que você tem, escolha sempre o Senhor. Se Deus falar para você, irmão, chegar para a pessoa e contar todos os desejos do teu coração, de todas as coisas que você já pensou, vai lá e fala, irmão, porque é melhor você confiar no Senhor, confiar na palavra de Deus, do que estar confiando no seu coração. Porque enquanto você está confiando no seu coração, você está escondido de Deus. Você está tentando se esconder de Deus, porque ainda você quer ficar um pouquinho mais de tempo praticando esse pecado, porque ainda você quer um pouquinho mais de tempo estar nesse ambiente. E é uma escolha. E eu falo para você que esse mal que existe dentro de você, você não terá controle se Deus não transformar você pelo Espírito Santo. Então talvez você nunca ouviu a voz do Espírito Santo, talvez você nunca ouviu a voz de Deus dentro do teu coração, mas nesta noite Ele está perguntando para você: aonde você está? Aonde você está? Aonde que você está? Você está na fenda da rocha contemplando a glória? Ou você está num lugar oculto, tentando esconder os erros teus? Deus está vendo, irmão. Ele sabe onde é que você está, mas Ele está te perguntando hoje: aonde que você está? Todas as coisas que você pratica no oculto, todas as coisas que você faz no oculto, todas as coisas que você não quer que as pessoas saibam, todos os pensamentos que você tem, os sentimentos que você tem, que são ocultos, Deus sabe, irmão. E muitas vezes esses sentimentos e esses pensamentos te distanciam dele, porque Deus é aquele que sonda o nosso pensamento e o nosso coração. Então Ele conhece a intenção da sua vida. Então deixa Deus fluir nessa noite, irmão. Peça perdão ao Senhor. Não faça igual a Eva, igual a Adão, dizendo: ei Senhor, foi a cobra. Não joga a culpa no trabalho, não joga a culpa no marido, não joga a culpa na esposa, não joga a culpa em ninguém. Se conserte com Deus, diga: Deus, o errado sou eu, o errado fui eu. Se conserte com o Senhor, irmão, nessa noite, e Deus vai te colocar na fenda da rocha, debaixo da sombra, e a presença dele vai te cobrir, e você vai contemplar Ele de novo. O Deus que estava distante vai estar perto. O Deus que estava longe vai estar aí do teu ladinho, falando com você: e aí, camarada, como é que foi hoje? Ele vai participar da sua vida. Esse Deus quer transformar você nessa noite. Permita o Espírito Santo fluir sobre você. Permita a presença de Deus fluir sobre você. Permita o Espírito Santo tocar o seu coração nesse momento. Permita Ele limpar o seu coração. Permita Ele limpar as suas mãos. Permita Ele limpar a sua mente. Permita Ele limpar os seus olhos, seus ouvidos. Irmão, seja purificado agora pelo sangue de Jesus. Seja limpo agora pelo poder de Jesus. Seja quebrado agora todas as algemas que te prendem, em nome de Jesus. O Senhor quer fazer fluir sobre você de novo a presença. Deixa o Espírito Santo te confrontar nessa noite. E se Ele está falando, deixa Ele liberar sobre você a santidade, a roupa de luz. E você será luz para as outras pessoas. E você será luz para a sua casa, você será luz para a sua família. Então, irmão, deixa Deus criar luz dentro de você. Pai, vai limpando, o Espírito Santo, vai limpando com o sangue, vai limpando com o poder, vai limpando com a graça, vai limpando, Deus. Limpa, Deus. Limpa, Pai, em nome de Jesus. Enche-me, Deus. Toca no Senhor, em nome de Jesus. Eu sinto, irmãos, coisas sendo liberadas.
Eu sinto o fluir do Senhor tocando a sua vida nesse momento, e Ele está fazendo fluir uma leveza de todo o peso que estava sobre você. E essa palavra é para você, irmão. Essa palavra ela é para você. Não duvide daquilo que o Senhor está falando. Essa palavra ela é para você. Ela é para você. Não diga, é para tal pessoa. Não, ela é para você. Deixa a leveza do Espírito Santo te cobrir de todo o peso que está sobre você, de todo o pecado, de todo o mal que estava dentro de você. Deixa ele fluir. E você vai sair daqui mais leve. Você vai sair daqui santificado no sangue de Jesus. Pai, vai quebrando, Deus, todo o pecado, todas as trevas que existem dentro de nós, em nome de Jesus. Vai limpando, Deus, vai trazendo graça, em nome de Jesus. Vai liberando luz sobre nós, em nome de Jesus. Que a gente saia daqui resplandecendo a glória do Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Que a sua presença esteja sobre nós, Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Amanhã as irmãs estarão orando a partir das 7h30 às 8h30 aqui. Elas estão se reunindo toda sexta-feira como Ministério de Intercessão. Então, quem puder estar conosco amanhã será bem-vinda. Somente as mulheres. Eu sei que os homens já que não vi, querem já. Mas não, é só as irmãs, tá? Na segunda-feira estamos tendo célula na casa do Kevin, irmão. A gente vai transmitir ela ali. Meio difícil lá, mas vamos tentar. Mas irmão, vai lá. Vai lá, porque tá acontecendo uns negócios assim, meio difícil de explicar para vocês. O irmão chegou para mim e perguntou: ei, pastor, o que aconteceu lá? Eu falei: cara, só assim. Encontrei o irmão na rua e falou: cara, vi lá vocês comentando no grupo, o que deu lá? Eu falei: cara, glória, cara, não sei. Sei que eu cheguei, cara, estava assim, mover, cara, um sentimento da parte do Senhor muito forte. Samanta começou a falar comigo no carro e disse: Samanta, só um pouquinho. Existe uma unção dentro desse lugar aqui que veio de lá e está me acompanhando aqui, só um pouquinho. E ela ficou ali, ela ficou olhando para mim, dizendo: pai, você está chorando? Eu falei: tô, cara, não estou aguentando esse negócio aqui. Está fluindo, cara. E eu falo para você, irmão, foi uma palavra que liberou isso. Por isso que eu falo, irmão. Por isso que eu falo, irmão. O teu glória a Deus, uma palavra que você libere aqui, pode atrair a glória de Deus. O irmãozinho olhou para nós e disse simplesmente isso: irmão. Eu não sei se é orgulho da minha parte, mas faz muito tempo que eu não sinto a presença de Deus e eu queria voltar a sentir. Irmão, desceu uma glória. A gente não começou mais a falar daquele lugar. Eu vi que os irmãos começaram a falar em línguas. Eu vi aquele menino chorar, cara. Porque ele só queria sentir Jesus. E ele disse: eu não sinto mais. A gente orou por ele, liberou sobre ele, em nome de Jesus, irmão. Eu quero falar para você, irmão, que quando você vê uma pessoa voltando, é fantástico. A Bíblia diz que há a festa no céu. E é isso que eu falo para você. Uma palavra da boca dele liberou uma unção sobre aquele lugar. E é isso que eu falo para você, irmão. Uma palavra da sua boca pode liberar uma unção. Então não perca. Então não perca célula, não perca culto, não perca, irmão, nada. Porque às vezes a gente está aqui e de repente a glória invade esse lugar. Entendeu? Então, domingo também a gente conversou com o Márcio. O Márcio estará contando o testemunho dele aqui. Então você que quiser trazer pessoas que são dependentes, que são alcoólatras, irmão, venha domingo. Eu creio que será uma bênção do Senhor. Ele estará contando um pouquinho da parte da sua vida, aquilo que Deus fez na vida dele. Tem um testemunho muito impactante. Então convide as pessoas, fale: olha, vai ter um irmão lá contando o testemunho dele, vai lá ouvir e tal. E eu creio que a sua vida será transformada. Amém?
Então, dados os recados, irmão, você que tem a sua oferta, o seu dízimo, o gasofilaço está lá fora, está ali na porta, pode deixar a sua oferta lá. Nesse momento eu gostaria de orar por você que está doente, por você que está com uma enfermidade. Eu gostaria de orar pela sua vida. Queria que você colocasse a vida da Eloá, queria que você colocasse a nossa casa em oração. Estamos com problemas de infecção respiratória, são coisas normais, mas ali em casa quando um pega, todos pegam. E a Eloá já está no 3º antibiótico. Então, ore por ela, irmão, para que ela não precise voltar para o médico de novo. Ore pela vida da sogra do Marcelo, da mãe da Rose. Que Deus visite a dona Erundina em nome de Jesus. Orar pela vida de todos os irmãos que estão aqui, pela vida da Ali que está em casa agora, está com dor no rim. Então, em nome de Jesus, irmão, ore por todas aquelas pessoas que estão doentes, por todas aquelas filhos, filhas, parente, que você se lembrar aí, porque o Espírito Santo estará te conduzindo. Deus, nesse momento, Senhor, nós intervimos, Pai, em oração por todos aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão doentes, Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor esteja, Senhor Deus, visitando eles nesse momento. O Senhor esteja cobrindo eles com Teu poder, com Tua graça, com Tua misericórdia, Deus. Esteja liberando cura, esteja liberando, Senhor Deus, de toda enfermidade, espíritos de demônios, espato e retirada nesse momento, em nome de Jesus. Espíritos de enfermidade, toda brecha seja fechada, Deus, no nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor Deus, o doente nesse momento, da graça, da misericórdia, Deus. Faz estremecer debaixo da Tua glória este lugar, Senhor. E todo enfermo seja liberto, Deus, agora, de toda doença, de todo mal. Que toda imunidade seja recuperada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que todo tratamento comece a fazer efeito, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, declaramos, Pai, no nome de Jesus, cura. Nós declaramos no nome de Jesus libertação, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós liberamos sobre todo doente cura da parte do Senhor. Cura da parte do Senhor. Cura da parte do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Deus. Glória ao Senhor. Estenda a sua mão assim. Que o Senhor te abençoe e te guarde, irmão. O Senhor faça resplandecer a glória sobre ti, e o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o rosto e te dê paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com você e com tua casa. E você diz amém. Deus abençoe em nome de Jesus.